Glória a Deus, boa noite, a paz. Ai, como é diferente não ter ninguém aqui. Deus abençoe a vida de vocês, abram o coração de vocês, porque eu creio que essa noite vai ser uma noite de restauração. O Senhor hoje aqui quer restaurar alianças. Em nome de Jesus, abre o seu coração, abre a sua mente, porque nós vamos para um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 ao 11 primeiro. Vamos lá, Daniel 6. Amém, versículo 7. Vamos lá? Se você estiver aí, abra a sua Bíblia na sua casa. De repente, se você estiver no teu quarto, se você estiver com seus familiares, abre a sua Bíblia e vamos ouvir agora o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que um rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Agora, por favor, vamos lá no versículo 16 ao 22. Então, o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguia dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz revela, aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo da cova dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Amém? Na sua casa, por favor, feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, Pai. Senhor, eu te convido para ficar conosco, Deus. Eu te convido, Senhor, para que o Senhor faça o presente aqui no nosso meio, Deus, com as tuas palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Deus, ligue o nosso coração ao teu nesse momento, Pai. Tire, Senhor, toda a distração, Senhor. Que neste momento, Pai, os nossos olhos e os nossos ouvidos possam estar concentrados, Senhor, em ouvir a tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor, porque nós queremos, nós precisamos, Deus, da tua presença em nós, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço por tudo. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra, Pai. Amém. Queridos, Daniel, ele vivia na Babilônia. A Babilônia, ela era um lugar que tinha muitos atrativos. Era um lugar de muitas riquezas, era um lugar de muitos bens, era um lugar de gente influente, gente rica. E Daniel estava no meio desse cenário. Só que Daniel, ele era um homem que tinha aliança com Deus. E o cenário que ele estava não mudou quem ele era. E nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos num cenário completamente adverso.
Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos num cenário completamente caótico, mundial, né? O nosso país tem passado por uma situação muito difícil. E o Senhor, Ele conta comigo e com você. O Senhor, Ele sabe que nós temos aliança com Ele. O Senhor, Ele conta conosco, porque nós não podemos sair da nossa posição. Nós não podemos abandonar aquilo que nós somos só porque os tempos são difíceis. E Daniel, ele não saiu da postura dele. Mesmo que o cenário seja completamente caótico, não saia da posição que o Senhor te colocou. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, você tem aliança com o Pai. Você tem aliança com aquele que rege esse mundo. Você tem aliança com aquele que é o dono de todas as coisas. O mesmo Deus que te criou, que te deu vida, é o Deus que criou o mundo. É o Deus que não perdeu o controle nem por um segundo de tudo que está acontecendo. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus, Ele tem total controle sobre tudo que está acontecendo. Nós sabemos que são tempos difíceis. Nós sabemos que nós passamos por situações complicadas. Tem muitos de vocês que estão enfrentando a dor de um luto, a dor de um óbito. Muitos de vocês perderam familiares com toda essa questão de pandemia. Muitos de vocês estão vivendo essa questão dentro da sua casa. Muitos de vocês estão com medo. Queridos, a única coisa que nós temos na vida que é concreta é a nossa aliança com Deus. Pode passar o céu e a terra, mas a nossa aliança com Deus, ela permanece. Amém? Guarda isso no seu coração. As pessoas que caminhavam com Daniel, elas não acreditavam que Daniel ele estava naquele cenário e ele continuava sendo a mesma pessoa. Ele continuava íntegro. Então eles falaram assim: o que a gente pode fazer para pegar Daniel? Porque não é possível que esse cara seja tão servo de Deus assim. Não dá. O que eles fizeram? Eles falaram para o rei fazer um decreto onde nos próximos 30 dias não poderiam adorar outros deuses e não poderiam contar com outros homens a não ser adorar ao rei, que na época era o rei Dario. E Daniel, quando ele soube desse decreto, ele poderia se desesperar, ele poderia chorar, ele poderia murmurar, ele poderia querer satisfações, já que ele era um dos homens com mais sabedoria da Babilônia, porque Deus dava isso para ele. Mas o que ele fez? Ele voltou para casa. Ele voltou para casa e ele continuou a fazer o que ele sempre fez, orou. Ele orava 3 vezes por dia, mas na Bíblia tem um detalhe que diz que ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. E aqui tem um segredo. Porque chega um momento da nossa vida, gente, que nós precisamos relembrar quem nós somos em Deus. Nós precisamos relembrar o porquê nós firmamos uma aliança com Deus. O porquê nós decidimos confiar no Senhor. O porquê nós decidimos entregar a nossa vida para Ele. E aqui, Jerusalém representa o começo da história de Daniel. Onde Daniel começou a ter as primeiras experiências com Deus. Onde Daniel firmou aliança. Onde Daniel, ele começou a entender quem era o Senhor na vida dele. E quando ele recebeu aquela notícia de que ele iria para uma cova dos leões, porque ele falou: eu não vou sair da minha posição. Eu não vou deixar de adorar a Deus. É para ir para a cova? Beleza, eu vou, não tem problema. E aí o que eles fizeram? Eles foram até a casa de Daniel e encontraram Daniel orando. E isso para eles foi um absurdo, porque Daniel estava desobedecendo um decreto do rei. E não deu outra, gente. Daniel, ele foi para a cova dos leões. E eu fico imaginando, Daniel, ele poderia ter chegado para o rei e falado assim: olha, já que o meu destino é a morte, eu já entendi que eu vou morrer. Você não quer assim, não tem uma outra maneira que eu possa morrer? De repente, se vocês me balearem, eu acho que um tiro dói menos do que eu ser estraçalhado por um monte de leões, né? Eu acredito que um monte de leões me devorarem vai doer muito mais do que de repente eu levar um tiro. Mas Daniel, ele não sofreu por antecedência. Daniel, ele falou assim: eu ainda tenho uma aliança com Deus. Eu ainda tenho uma esperança. E o que eu quero dizer hoje para você: não se antecipe. Não sofra por antecedência. Eu sei que são tempos difíceis, mas talvez você está nos assistindo aqui agora e você fala: Bia, você está pregando, amém, mas você não sabe a confusão que está dentro de mim.
Você não sabe a confusão que estão os meus pensamentos, a confusão que estão os meus sentimentos, mas eu quero te lembrar, querido, se você tem uma aliança com Deus, o Senhor, Ele guarda a tua vida. Se você tem uma aliança com Deus, o Senhor está com você. O Senhor é aquele que permite a cova dos leões, o Senhor é aquele que permite as provas, mas Ele é aquele que não solta da sua mão. Ele é aquele que está com você aí nesse exato momento. Às vezes você tem pensamentos de morte. Às vezes você está na tua casa e você fala, eu não vejo saída. Você está num desespero tão grande que você fala, eu vou morrer. A minha família vai morrer, não vai dar certo. Mas eu quero te lembrar, você tem uma aliança com Deus. Em nome de Jesus. Isso, se apega nisso. Queridos, nós só temos isso aqui na terra. Nós não podemos nos apegar com mais nada. Não tem em quem você confiar. Você não pode confiar no governo, você não pode confiar nas pessoas. Você não pode confiar no dinheiro. Você tem que confiar naquele que você tem uma aliança, que é Jesus Cristo. Ele é o dono da tua vida. Ele não perdeu o controle sobre o que está acontecendo. Sabe, eu quero te lembrar hoje de você, quando for orar, abre as suas janelas. Se lembre de quem você é. Talvez você está na sua casa, gente, e é muito complicado, porque nós não estamos vindo para a igreja. Você não pode receber um abraço, você não pode olhar nos olhos do pastor, você não pode receber uma oração. A gente está tendo as células totalmente online, a gente não consegue estar próximos, a gente não consegue ter um contato. Isso é muito ruim, gente. Isso é péssimo. Só que se você hoje lembrar da tua história com Deus, se você hoje lembrar que você tem uma aliança com Deus, o inimigo não pode te tocar. O inimigo não tem poder na tua casa, na tua família, na tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor tem falado muito ao meu coração que, além do coronavírus, tem muitas pessoas que estão com problemas psicológicos. O diabo, ele tem atacado a tua mente. O diabo, ele tem atacado as tuas emoções. Você está dentro de casa nesse tempo e você está desesperado. Você não sabe mais o que fazer. Querido, em nome de Jesus, se lembra da aliança que você tem com Deus. Se lembra daquele que guarda os teus dias. Se lembra daquele que te protege. Se lembra daquele que te guarda, que te guia. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o único caminho que nós temos. E Daniel, quando ele foi para a cova, ele poderia muito bem ter falado, é o fim da minha vida. Acabou. Aqui eu vou entrar e aqui eu vou morrer. Mas ele lembrou, eu tenho uma aliança com Deus. E se o meu Deus me livrar? E hoje eu quero falar isso para você, querido. E se o Senhor te livrar? Nós temos essa esperança. Reacende essa esperança do seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, tira toda a tristeza do seu coração. Como é difícil a gente estar sozinho em casa. Como é difícil. A gente às vezes não tem um abraço, não tem uma palavra amiga. Como é difícil, querido. Por isso, nesses tempos, em nome de Jesus Cristo, ouça ministrações, louve a Deus, ore, regue a tua fé, querido. Porque é isso que nos faz permanecer de pé. Nós não temos outro caminho. O nosso caminho, a nossa salvação é Jesus Cristo. Se você tiver que optar por alguma coisa na tua vida, faça a opção de crer. Creia. Por mais que isso tudo está difícil, tudo está complicado, o Senhor é aquele que Ele se lembra que você tem uma aliança com Ele. Ele sabe. Às vezes você tem passado por momentos difíceis, queridos, e eu não estou falando para você que é fácil. O pastor acabou de falar aqui do irmão que perdeu, o Jean, né, o irmão dele, do Alan. Gente, imagina essa mãe, gente, é uma dor imensurável. É algo que palavras nenhuma não consegue consolar. É só o tempo, é só Deus. Querido, se apega com Deus. Se apega com Deus, é a sua salvação. Nós só temos Ele. Nós não temos mais nada, queridos. O nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro, queridos. Em nome de Jesus Cristo. Restaura a sua aliança com Deus. Talvez você está na sua casa e você fala, Bia, eu não tenho forças. Bia, eu não consigo. Em nome de Jesus, liga para um pastor, liga para alguém que você tenha confiança. Não é tempo de você estar sozinho. Tem pessoas que estão querendo morrer, tem pessoas que falaram, não tem saída. Chega. Em nome de Jesus Cristo, não deixa Satanás atacar a tua mente, não deixa Satanás atacar o teu coração. Em nome de Jesus,
Você tem uma aliança com Deus, não se esqueça disso. Lembre-se hoje do porquê você confia nele. Lembre-se hoje do porquê você frequenta uma igreja. Lembre-se hoje o porquê que você está nos caminhos do Senhor. Não deixa, querido, não se permita ser abalado. Nós sabemos que os tempos são difíceis, os dias são maus. A situação aí fora está feia, mas você é servo de Deus e para você tem uma esperança. Por mais que as pessoas falem é o fim da linha, não tem vacina para todo mundo. Não vai dar. Querido, confia naquele que escreve os teus dias. Confia naquele que firmou uma aliança com você. Porque Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Ele sabe o desespero às vezes que está o teu coração. Ele sabe o desespero às vezes que está a sua mente. Porque são muitos ataques. São muitos ataques. E é tão engraçado porque quando a gente está na igreja, a gente está debaixo de uma nuvem de glória. E quando você está na igreja, na presença de Deus, na presença dos irmãos, o diabo não tem poder para te atacar. Porque quando você está na igreja, o diabo não coloca na tua cabeça, se mata. Não coloca, porque você está debaixo do ambiente de glória. Busque isso na sua casa, querido. Busque isso na sua casa, porque essa é a única maneira de você ser preservado. Se você tiver que chorar, porque quem tem aliança com Deus chora, sofre, mas não se entrega. Quem tem aliança com Deus vai até o fim. É na cova que tem que ir? Nós vamos, não tem problema. Vai ter leão lá? Tudo bem, a gente vai encarar. Porque eu tenho uma outra opção. E a opção que nós temos o mundo não conhece. A nossa opção é Jesus Cristo. É aquele que pode nos salvar, é aquele que pode trazer um recomeço. Por isso eu quero, nesse momento, que você que está na tua casa, você que está nos assistindo, que você possa agora colocar as mãos no teu coração. Que você possa agora se lembrar do dia em que você fez uma aliança com o Senhor. Fala para Deus, irmãos. Chega de cerimônia, sabe? Às vezes a gente quer fazer tanta cerimônia com Deus. Fala para Deus, fala: Senhor, está difícil para mim. Eu não estou aguentando mais, Senhor. Seja verdadeiro com Deus. Fala para Deus, fala: Senhor, eu tenho aliança com você, eu não tenho? Eu tenho, Jesus. Olha para a minha vida, Senhor. Fortalece a minha casa, fortalece a minha família. Guarda os meus amados, Senhor. Me dá forças daqui para frente, Senhor. Pai, talvez você enfrentou um luto recentemente, ou talvez você está enfrentando uma dor ultimamente que é imensurável, que só você sabe o quanto está doendo. Porque quando a gente passa algo, só a gente sabe. Por mais que você conte para as pessoas não conseguem mensurar a dor que você sente. Mas eu quero te dizer que o Consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, Ele está totalmente disponível para entrar no seu coração nessa noite. Ele está completamente disponível, Ele é acessível para entrar na tua casa essa noite. Em nome de Jesus, se você tiver liberdade, vá com a tua família aí, pegue na mão da tua mãe, do teu pai. Ou se você está assistindo sozinho, coloque a mão no seu coração e fala para o Senhor: Senhor, não é o fim da linha, Senhor. Eu tenho você. Não é o fim da linha, não acabou para mim, Senhor. Eu estou na cova dos leões, posso estar, mas eu não estou perdido. A morte não chegou para mim ainda, Senhor, porque eu estou de mãos dadas contigo, Deus. Oh, querido, em nome de Jesus, lembra daquilo que pode te dar esperança. Lembra daquilo que pode te trazer alegria. Lembra dos momentos que você viveu com o Senhor. Quantas e quantas vezes Ele te livrou. Quantas e quantas vezes Ele te salvou. Ele não é um Deus que faz uma promessa para você, vira as costas e vai embora. Ele não é um Deus que te faz promessas e desiste e muda de ideia. Os planos do Senhor para a tua vida estão de pé ainda, queridos. Basta você querer, basta você levantar, basta você se animar. Em nome de Jesus Cristo, limpa as lágrimas dos teus olhos. Ergue a tua cabeça, olha para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar uma solução e uma saída.